Brasil está no centro de uma das maiores disputas geopolíticas do século XXI, a guerra pelas terras raras. Esses minerais, essenciais para a tecnologia moderna e a indústria de defesa, transformaram nosso país em um campo de batalha silencioso entre as duas maiores potências globais. De um lado, os Estados Unidos de Donald Trump, sedentos por quebrar o monopólio chinês. Do outro, a China, que domina o mercado e não pretende ceder 1 milímetro. Será que o Brasil será apenas um fornecedor de matéria-prima, um peão nesse tabuleiro global, ou finalmente exercerá sua soberania sobre riquezas que podem redefinir seu futuro? O Brasil possui a segunda ou terceira maior reserva de terras raras do mundo, um tesouro estimado em cerca de 21 milhões de toneladas. No entanto, nossa produção é pífia, menos de 1% do total global. Essa inação nos colocou em uma posição vulnerável, justamente quando esses minerais se tornaram o novo petróleo da era digital. A ofensiva de Donald Trump, com seu projeto Volt, visa criar um estoque estratégico de terras raras para reduzir a dependência americana da China. E o Brasil, com suas vastas reservas, é a peça-chave nesse xadrez. O governo americano convidou o Brasil e mais outros 54 países que participaram de uma reunião nesta quarta-feira, em Washington, na qual a proposta da zona comercial foi apresentada. Países como Argentina, Japão e México, além da União Europeia, anunciaram acordos com os Estados Unidos para fortalecer as cadeias de suprimento de minerais críticos. O Brasil, até o momento, ainda avalia a proposta americana. O plano dos Estados Unidos inclui preços mínimos para cada etapa de produção dessas commodities, de modo a impedir que minerais críticos baratos e subsidiados vindos de outros países prejudiquem os produtores nos estados que integrariam a nova zona. O principal alvo da proposta americana é a China, que domina a produção de minerais críticos. Entre os chamados elementos de terras raras, os chineses representam quase 60% da exploração global e mais de 90% do refino destes produtos. Com tamanho domínio sobre uma área vital para as mais diversas indústrias, medidas regulatórias para reter estas commodities para as indústrias chinesas vêm desestabilizando cadeias de abastecimento globais, levantando preocupação entre americanos e seus aliados. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o país quer expandir a produção de minerais críticos em toda a zona e que espera que a indústria americana se beneficie deste acesso preferencial às commodities. While we believe America's market is large enough to create its own critical minerals trading zone, this entire effort will be stronger and far more competitive if we build it together. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que é preciso criar cadeias de suprimentos confiáveis em todo o mundo. Some countries have a number of critical minerals that they have available to them in terms of mining, but just haven't been able to do it. O caso brasileiro é um que poderia ser explorado. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China. Mas, apesar deste potencial, não figura nem no top 10 de países que mais extraem estes elementos. Trump não apenas convidou o Brasil para uma coalizão de minerais críticos, mas também acenou com investimentos no processamento desses minerais em solo brasileiro, uma mudança de estratégia que busca seduzir o Brasil a se alinhar aos interesses americanos, com a implícita condição de restringir suas relações com a China. Estamos diante de uma oportunidade histórica de agregar valor à nossa riqueza mineral, ou de uma armadilha que nos forçará a escolher um lado em uma guerra que não é nossa. O governo brasileiro, sob a liderança de Lula, tem demonstrado cautela e resistência às propostas de exclusividade dos Estados Unidos de Donald Trump. Após a sinalização do governo Donald Trump de que estaria disposto a investir não apenas na extração, mas no processamento de minerais críticos no Brasil, o Palácio do Planalto reagiu e o assessor presidencial Celso Amorim me disse que o posicionamento pode ser visto como positivo, mas a questão não é só beneficiar os minerais domesticamente. Segundo Amorim, há 3 pontos a serem contemplados. O principal deles é que o Brasil defina suas necessidades de terras raras em campos como inteligência artificial, defesa e alta tecnologia e só exporte o excedente. A declaração sugere que haveria algum tipo de proteção de mercado à indústria nacional no acesso às terras raras e outros minerais críticos como o lítio, fundamentais no desenvolvimento de baterias elétricas, chips e outros produtos de tecnologia de ponta. O Planalto tem estudado o tema para propor políticas e legislação para a exploração. O segundo ponto, segundo Amorim, é o grau do benefício
beneficiamento que aconteceria no Brasil. E o terceiro ponto é não haver exclusividade. Queremos poder comercializar com todos, me disse Amorim, em referência indireta à China. O mundo vive uma corrida por minerais críticos, impulsionada por uma disputa tarifária entre Estados Unidos e China, detentora de mais de 90% da produção de terras raras no mundo hoje. No ano passado, a China chegou a interromper a exportação dos elementos aos Estados Unidos como resposta ao aumento de tarifa sobre seus produtos feitos por Donald Trump. O republicano acabou forçado a recuar depois que a falta dos minerais ameaçou a indústria militar do país. Lula criticou abertamente a postura americana, afirmando que as reuniões convocadas por Washington visam apenas evitar que os países vendam terras raras e minerais críticos para a China. As condições brasileiras para um acordo são claras: processamento local para agregar valor, ausência de cláusulas de exclusividade e a manutenção de uma política externa de universalidade, buscando parcerias diversificadas. Essa postura reflete a complexidade da relação do Brasil com a China, nosso maior parceiro comercial e um dos pilares do bloco BRICS. Agora inventaram uma nova coisa chamada minerais críticos. Ou seja, aí o pessoal fala terra rara. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso. Aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. É simples assim. A gente não quer nada dos outros. A China, que domina cerca de 90% do processamento global de terras raras, não assistirá passivamente a uma tentativa de quebrar seu monopólio. O Brasil, ao tentar equilibrar as relações, corre o risco de desagradar a ambos os lados, ou de ser forçado a uma escolha que pode ter consequências econômicas e geopolíticas profundas. O pragmatismo dos BRICS é suficiente para proteger os interesses brasileiros, ou a pressão das superpotências nos empurrará para um alinhamento indesejado? A encruzilhada das terras raras expõe uma questão fundamental: a soberania do Brasil sobre seus próprios recursos. A história nos mostra que países ricos em matéria-prima, mas sem capacidade de processamento e tecnologia, acabam se tornando meras fazendas de minério, exportando riqueza bruta e importando produtos de alto valor agregado. A proposta americana de investir no processamento local é um aceno, mas a pressão para restringir o comércio com a China levanta dúvidas sobre a real intenção por trás dessa parceria. A guerra pelas terras raras não é apenas uma disputa por minerais, é uma batalha pela hegemonia tecnológica, militar e econômica do século XXI. O Brasil, com suas imensas reservas, está no olho do furacão. A forma como nosso país se posicionar nessa encruzilhada definirá não apenas seu futuro econômico, mas também sua posição no cenário geopolítico global. A escolha entre o alinhamento automático com uma superpotência ou a busca por uma autonomia estratégica é o grande desafio que se apresenta. Qual o preço da nossa soberania? Estamos dispostos a pagar para controlar nosso próprio destino ou seremos arrastados para uma guerra que não é nossa? E foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.